A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, dia 91 do nosso propósito, 365 dias de oração até o altar. Glória a Deus, que já nos deu essa vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para quem ainda continua no propósito, siga firme, seu compromisso não foi comigo, foi com Deus. Você sabe do que você precisa, você sabe quais são as suas necessidades perante o Senhor. E essa busca diária, ela se chama edificação da sua casa, né? Você está apresentando para Deus a porção de cada dia que você quer ter nesse varão, nessa varoa, que estará com você em sua vida. Ou que de repente já está e que você agora quer levar para outro nível. Você quer casar, você quer normatizar, colocar tudo dentro do padrão do Senhor, ou você quer mudanças. Nós não somos perfeitos, né? Somos vasos nas mãos do Senhor e precisamos ser lapidados dia após dia. Então, quem decidiu colocar a mão no arado, não olhe para trás. Siga em frente, siga firme, até enquanto aprouver ao Senhor que estejamos nesse dia aí, com a graça de Deus, até o altar. Amém? Então, agora nós vamos iniciar uma sequência de 30 dias de orações voltados para o propósito com o Senhor, para o trabalho, para finanças e influência do seu parceiro, sua parceira no mundo. Glória a Deus que já nos deu a vitória. Então, o tema de hoje é varão valoroso que conhece e vive o propósito de Deus para a sua vida. Vamos orar com base naquilo que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Aleluia! Ele diz assim a palavra do Senhor. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espera. Que lindo, que palavra maravilhosa que o Senhor nos dá nos dias de hoje, né? E porque vamos orar ao Senhor para que essa pessoa saiba do propósito do Senhor em sua vida e para que ele viva esse propósito. Nós sabemos que não vale a pena viver longe do propósito do Senhor, que não vale a pena estar apartado da direção do Espírito Santo. Mas o que pode te levar a estar longe do propósito de Deus nem sempre é a decisão de amar o mundo e tudo que nele há, mas muitas vezes a incapacidade de discernir a voz de Deus em sua vida. Veja que quando o profeta Jeremias falou essa palavra maravilhosa para os cativos da Babilônia, né, o povo de Israel que havia sido mandado pelo próprio Deus para cumprir um processo lá na Babilônia e assim serem tratados pelo Senhor devido à sua desobediência, o profeta ele procura reforçar a bondade de Deus, né? Ele, através dessas palavras, ele deixa claro o amor do Senhor. Ele deixa claro que os pensamentos de Deus para com aquele povo eram pensamentos bons, eram pensamentos de paz, em que pese o próprio Deus ter levado aquele povo para lá. Era necessário, aquele povo obstinado, que havia se apartado do Senhor, dado ouvidos a enganadores, havia traído o Senhor com outros deuses. Então, quando essa palavra do Senhor chegou a esses cativos,
Haviam vozes na Babilônia que profetizavam o contrário do plano de Deus, o contrário do propósito do Senhor. E o povo estava se deixando enganar. E a gente vê que nesse mesmo capítulo, que o Senhor nos dá essa palavra maravilhosa, o profeta Jeremias instrui os cativos que estavam na Babilônia a se casarem, a darem em casamento, a construírem casas, a buscar ter paz no lugar onde eles estavam, porque o cativeiro deles seria longo. Eles teriam ali um tempo de 70 anos para serem tratados. Aquela foi a sentença que o Senhor havia emitido através do profeta Jeremias, porque o Senhor vinha chamando a atenção daquele povo, e aquele povo continuava obstinado, continuava irredutível em suas maldades, em suas prostituições, em seus adultérios, e ali o Senhor bate o martelo da justiça. E agora é necessário que aquele povo passe pelo processo. E então, os falsos profetas que lá estavam na Babilônia com eles, que profetizavam enganosamente em nome do Senhor, faziam com que eles se enganassem. Aquele povo estava tão distante do Senhor, espiritualmente falando, que eles não conseguiam mais discernir a voz de Deus, eles não conseguiam ver, né? Tamanha era a cegueira espiritual deles, que foi exatamente por dar ouvidos à voz dos enganadores que eles estavam passando por aquele processo de escravidão na Babilônia. Eles não conseguiam discernir de onde vinha a voz do Espírito Santo de Deus. E ali, novamente, o profeta Jeremias vai falar a respeito desses indivíduos, vai falar qual é a sentença do Senhor e vai dizer também o que se fará daqueles que falavam o que Deus não havia mandado falar. Por isso, você vai orar ao Senhor para que esse varão valoroso, essa esposa valorosa que você tem buscado no Senhor, ou que você quer que Deus aperfeiçoe, né? Que você já tem, está orando por ele, você vai buscar para que esse varão conheça a voz de Deus, distingua a voz do Senhor, a voz inconfundível, tenha seus ouvidos sensíveis para ouvir o Espírito Santo do Senhor. E a gente sabe que isso envolve santidade, envolve compromisso, envolve verdade, envolve comunhão. Você vai orar a Deus para que ele não se deixe levar pelo vento de qualquer doutrina, qualquer conversinha fiada, mas seja firme no propósito que o próprio Deus colocou em seu coração. Reconheça esse propósito, viva esse propósito e assim usufrua da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque o plano do Senhor para as nossas vidas nunca foi de maldição, nunca foi de sofrimento, nunca foi de perdição. Aquele que veio para roubar, para matar e destruir e infligir sofrimento foi o ladrão, foi o inferno. Mas se você tem ao seu lado essa pessoa que tem a convicção do Deus que serve, que vive uma vida com o Senhor, essa pessoa não será saqueada. Essa pessoa viverá os sonhos de Deus em sua vida, assim também nós, que não seremos saqueados, nós que, tendo sido roubados em bênçãos, quem sabe dádivas, teremos a restituição com dupla honra, porque os pensamentos do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida são pensamentos de paz, são pensamentos de alegria, são pensamentos de realização,
dos bons desejos do nosso coração, de realização, de vitória. Amém? Então, oremos no nome soberano de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor, que é o único Deus, o Deus de toda a terra e que não divide a sua glória com ninguém. Deus majestoso e poderoso, que dá a cada um segundo o seu coração, segundo suas obras, fruto daquilo que há em seu ser. Pai, nesse momento, eu entro na sua presença, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso que nos dá a vitória, que cuida de nós, que conhece os desejos do nosso coração. Tu és o Deus maravilhoso, aquele que opera o querer e o efetuar. É o que endireita os nossos passos. Sim, Tu és o Deus que tem cuidado de nós dia após dia. O nosso livramento vem do Senhor. O nosso cuidado e a nossa provisão vem do Senhor. Tu és a nossa esperança, Senhor dos exércitos. Mas, ó Senhor amado, mais do que o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Tu és o Deus Todo-Poderoso, és também o nosso Deus, o nosso Pai, e por isso nós clamamos ao Senhor, liberando perdão e também pedindo ao Senhor perdão, para que as nossas orações cheguem até o trono da graça, e eu creio que conforme está escrito na Tua palavra, antes que a gente termine essa oração, o Senhor já nos respondeu e já nos deu a vitória. Ser servido, de ser louvado em nossas vidas, na vida dessa pessoa que está comprometida comigo, com o Senhor, acima de tudo, nesse propósito, de orar a cada dia para edificar sua casa, orar a cada dia apresentando ao Senhor necessidades, porque o Senhor disse para que levássemos as nossas necessidades perante o Senhor. E nesses dias em que lá fora são dias maus, nós viveremos as boas dádivas do Senhor em nossa casa e em nossas vidas, e nenhum mal nos sucederá e nem praga nenhuma chegará à nossa tenda. E isso inclui não ter em nossas vidas indivíduos volúveis, não ter em nossa vida alguém capaz de distinguir a sua voz, Senhor dos exércitos. Por isso, nós nos unimos em fé para que esse varão valoroso, alvo das nossas orações, essa pessoa por quem a Tua serva ora, essa pessoa por quem Teu servo ora, seja alguém que conhece o propósito do Senhor em sua vida e anda em obediência, anda em comunhão contigo e distingue a sua voz, doce Espírito Santo. Sim, reconhece o Senhor em seus caminhos, vive as boas dádivas do Senhor em sua vida, porque vive o propósito do Senhor. Repreendido seja toda a investida do inferno que tem se formado contra as nossas vidas. Repreendido seja toda a barreira do inferno que tem se formado para lhe impedir que homens e mulheres do Senhor possam discernir a Tua voz e viver segundo os Teus princípios, os Teus mandamentos. Caia por terra tudo que tem impedido o conserto, caia por terra tudo que tem impedido a transformação, caia por terra tudo que tem impedido, tentado impedir o agir, o trabalhar do Senhor, porque verdadeiramente operando o Senhor, ninguém impede. Haja agora o agir do Senhor na vida dessas pessoas que são alvo das nossas orações. Haja agora o operar do Senhor, a transformação do Senhor em suas mentes e corações. Haja agora o discernimento do Teu doce Espírito. Haja agora o mover do Teu Espírito Santo. Haja agora o extraordinário de Deus operando em nosso favor, operando em favor do céu, do Seu reino, ó Deus Todo-Poderoso, e operando o Senhor ninguém impedirá. Haja vida,
haja o propósito do Senhor, haja o cumprimento da tua palavra. Aleluia. É isso que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, e te louvamos e exaltamos por mais essa bênção que o Senhor nos deu. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus nos deu essa vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.